Estamos de volta. Hoje tem majestoso. Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena em Itaquera. Acabei de ouvir um negócio aqui. É mesmo, é? Se fosse possível, o Vecino ia refazer o palpite dele. Foi 2-0 pro Corinthians. Ia falar o quê? 4? 1-0. Um só? Acho que era mais, hein? Mas tudo bem. Bom, o Corinthians recebe o São Paulo na Arena Itaquera. O Corinthians vem de uma derrota contra o Ceará. O São Paulo vem de uma derrota contra o Bragantino. Ou seja, rapaz, se pudesse não ter o jogo, era melhor para não manchar a história maravilhosa do Majestoso. Dois times num momento estranho. O Corinthians menos pior, porque está menos desfalcado e até a semifinal da Copa do Brasil. Já foi campeão paulista, ou não é, Vessa? Vamos lá. Essa tese foi do Casagrande, né, que ele falou. Eu discordo um pouco. Pelo menos você tem que... as quase 50 mil pessoas que estarão na Neoquímica Arena discordam bastante com preparação de festa, de mosaico, enfim. O torcedor corintiano esgotou os ingressos e vai tratar essa partida como tem que ser. É um torcedor que recebe uma notícia pior do que a outra, mas segue lá tentando ajudar o time, fazer sua parte e vai estar lá de novo na Neoquímica Arena. Então, se os jogadores estiverem com essa impressão, se a diretoria estiver, a comissão técnica, é bom eles entenderem que para o torcedor não tem essa impressão. O torcedor está indo e está indo firme para poder ver seu time voltar a vencer e sobretudo, ganhar uma majestoso. 42 pontos não cai mais, né? Não, Cai. vai cair. 42 não cai, claro Não. que cai. Não, 40... nesse momento. nesse momento, mas 42 já muito time caiu com 42. Não, Então, cai. Vai Isso perder cai, festa, mas vem cá, pelo todos amor de os Deus, hein? sei, mas não dá para bobear. Então, 42 ainda não está nem garantido na vergonhosa situação de não cair. Então, sinceramente, jogadores têm que ter um pouco desse respeito ao torcedor, um pouco de vergonha na cara, de entender de fazer um jogo focado, com vontade, de querer ganhar, de querer minimamente dar um respeito a esse torcedor que vai estar lá de novo, que vai dar mais de 3 milhões de novo de arrecadação pro clube. Então, é o mínimo que se espera. É um Corinthians que não terá o Garro suspenso. O Hugo Souza e o Maicon também não devem jogar por problemas ali musculares e tudo mais. Fica a dúvida do Memphis, a gente vai mostrar o campinho, fica a dúvida do Memphis e eu adianto de antemão. Para mim, se o Memphis não começar o jogo, é uma vergonha, porque simplesmente, ao contrário do pessoal do Uruguai, do Brasil, da Colômbia, ele jogou na segunda e o Corinthians joga na quinta. Não é terça e quarta. O Massa falou aquilo tudo que ele falou e eu compreendo, de terça para quarta, tá tudo bem, querer do Arrascaeta, dos outros jogadores é um absurdo. Mas o Memphis segunda-feira, ele jogou 64 minutos, para mim não tem o mínimo cabimento ele não começar o jogo na quinta-feira. 64 minutos numa segunda para jogar na quinta. Pode não terminar o jogo, eu vou compreender não terminar, sair no intervalo, sair com 10 minutos do segundo tempo. Mas não começar, sinceramente, eu não vejo nenhum motivo disso acontecer. E eu já vou dizer na tarde aqui, horas antes do jogo. Se ele não começar o jogo, para mim, vai ser um excesso de zelo. Eu vou chamar de palavras bonitas. Um excesso de zelo completamente equivocado e desnecessário na minha visão. Um Corinthians que deve jogar no 4-3-1-2, mas com esse 1 sendo bidon. Então são 4 volantes no meio de campo, é o jeito que o Corinthians joga. Aliás, é o time que basicamente o meio que joga bem contra o Flamengo. O Flamengo joga com bidon de meio e 3 por trás. E os 2 na frente, Guinegão e o Yuri, joga bem, faz um baita primeiro tempo, amassa o Flamengo, perde pênalti, perde gols e jogou muito bem, com foco, com vontade, coisa que, por exemplo, não se viu basicamente contra o Ceará. Então, é preciso dar uma resposta hoje para o seu torcedor, até porque o Corinthians não ganha um majestoso há 6 jogos, são 6 majestosos. Tudo bem que nos últimos 7, 5 foram como visitante, é uma enormidade de discrepância nesse sentido, 5 de visitante, 2 como mandante. Mas tem essa situação que nunca perdeu para o São Paulo em Itaquera, desde que o estádio foi construído pelo Brasileiro. E hoje é Campeonato Brasileiro, a única derrota é pelo Paulista. O Corinthians então tenta manter esse tabu diante do São Paulo de 0 derrota em Campeonato Brasileiro dentro da sua casa. Você tem um isqueiro aí, Massa? Tenho. Rompeu a flanela. Podia incinerar essa flanela depois que ele exigiu a presença do Memphis. Rompeu com a flanela, hein? Pode incinerar, não vou fazer isso pode porque... cortar. Cuidado aí, cuidado, tem um não vai perigo aqui. botar... Não, peraí, pô, você vai, pediu, tem um tá alarme aqui. Tem um alarme de... Não, vai. Não, pelo amor de Deus, só que pouquinho. queimar de verdade, foi só força de expressão. A gente poderia incinerar, Você chamou, eu tô aqui. incinerar
Vamos colocar na tela aí o Corinthians, que Fumar deve uma entrar medicinal. em campo, então. Pensar, olha aí. Hugo Souza e Felipe Longo, deve ser o Felipe Longo, né? Eu acho que a tendência até mais é o Felipe Longo. O Hugo não aparece em foto, em vídeo. Enfim, o clube escondeu, mas acho que 1 hora antes vai confirmar o Felipe Longo. Mateuzinho, e aí por que Tchoca ou o André Ramalho? Porque nenhum deles está garantido ali. Só tem o Gustavo hoje como titular absoluto. O Gustavo não tem muita discussão. Só que às vezes joga o Tchoca, às vezes o André Ramalho. Sei lá, se ele põe o Kaká hoje, alguém vai me surpreender. Eu não vou ficar surpreso. Eu acho que não deveria, mas eu não vou ficar surpreso também. O único que eu ficaria surpreso é o Félix Torres. Esse daí tá completamente descartado. Mas está acontecendo. Ninguém está se garantindo ali do lado do Gustavo. Aí na esquerda, Bidu, daí no meio, Ranieri, Carrilho, Martinez e Não Bidon. seria o Ranieri, seria? Então, o Ranieri, a informação que eu tenho é que o Ranieri treinou. Ah, então tá. Então tem chance de jogar, por isso que a gente foi com ele pro campinho. Recuperado de uma lesão muscular. Ontem à noite eu soube que ele participou do treino, então a gente reviu essa situação do Ranieri não jogar. A gente está colocando sim a possibilidade dele jogar. André Carrilho, Martinez e o Bidon de meia. E na frente, Memphis ou Guinegão e o Yuri Alberto, porque tem essa possibilidade do Memphis não começar, o que, repito, eu acho que se isso acontecer para mim é um tanto quanto inexplicável, um excesso de zelo que não... Porque ele jogou 64 minutos na segunda. O jogo é hoje, é quinta, não é terça e quarta, igual todo mundo. Até se fosse quarta, se o jogo fosse ontem do Corinthians, eu também compreenderia. Na Vila eu compreendi o mesmo cenário. Ele joga segunda, o jogo era quarta na Vila. Começou no banco, eu vou compreender, mas o jogo é quinta, ele ganhou mais um dia, chegou no CT ontem. Então, não começar o jogo, eu acho que vai ser um negócio muito exagerado. Mas você despreza a ciência? E se os exames montarem que ele está desgastado? Ele nem os 90 jogou na segunda. Não importa, dá aqui a flanela. Dá a flanela, Dá pra- Pode dar, é sua. É minha. É óbvio. Cara, vocês estão normalizando esse trem, velho. Mano, O quê? Mas ele tava, o cara tá devendo, o cara eu jogou... acho. Não, isso aí é outra questão. Devendo participação, comprometimento em jogos pós-data Beleza. FIFA. aquela Aí dá pra situação entender. toda. Mas você vai pôr o cara em jogo sem saber se ele tá bem? Não dá pra... Gente, nós estamos normalizando. Nós somos culpados. A mídia é culpada porque a gente normalizou uma vida, essas questões de exame médico, a gente desprezou a ciência no futebol, a gente muitas vezes despreza a fisiologia, a gente trata o jogador como máquina porque o cara é milionário. Cara, existe uma deturpação enorme nesse aspecto. Saúde não se brinca, cara. Não se brinca com saúde. Isso é esporte de alto rendimento. O cara vai ao extremo, entendeu? Pelo amor de Deus, mudança de temperatura, avião. Cara, isso tem muito impacto no físico das pessoas. Jesus amado, se tem no nosso, imagina no deles. Bom, Tá exagerando, hein? falando em... Isso é amor, muito amor, aí vira ódio. Cuidado. Falando em participação, comprometimento, vamos ver o provável São Paulo, que encara o Corinthians. São Paulo vai ganhar o jogo. Com essa turma aí, rapaz. Vai ganhar o jogo. Ó, dá uma olhada. Rafael, Michael, Cedric. Há uma dúvida aí. Aí não tem zaga, né? Quer dizer, não tem zaga, não. Não tem Arboleda, não tem Ferrarese. Tolói, Alan Franco e Sabino. Na esquerda não tem ninguém. Não tem o Ender, não tem O Enzo. Tem Enzo. ninguém. Aí pode ser ou Ferreirinha improvisado, Não, como se ele for fez contra o Ferreirinha, aí eu Flamengo. mudo meu palpite. Bom, foi contra o Flamengo, né? Ou o Patrick jogou bem. Lanza. Ou o Patrick Lanza, Não, mas não dá. que é o terceiro reserva da posição. Aí no meio-campo também não tem Marcos Antônio, não tem Bobadilha, vai ser Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson, deve ser, né? E na frente, Rigoni ou Ferreirinha. O e Ferreirinha Luciano. sai de ala esquerdo para ser segundo Pra atacante. você ver o que é o futebol. Como o futebol é mais simples do que parece. Mas diga lá, não. Esse é um clube com 12 baixas por lesão. No banco, os 4 meninos do Sub-20, que aliás não jogaram ontem, mesmo assim o São Paulo se classificou para a semifinal do Sub-20 contra o Atlético Mineiro, agora semifinal da Copa do Brasil. E os 3 que estavam na data FIFA. Não é que nem o Memphis. Os 3 chegaram
a São Paulo na quinta-feira. Estão lá dormindo agora, naquela cestinha. O Ferrarese, o Bobadilha e o Tapia. Mas que jogaram na data. O Bobadilha, inclusive, fez gol. O Tapia fez gol lá na primeira partida do Chile. O Ferrarese jogou as 2 partidas inteiras. Então eles vão ficar no banco para compor os 3. Porque se não fossem os 4 do Sub-20 e os 3 viajantes, não teria banco algum. Né? Então essa é uma situação de um time que está esfarelando, né, nessa composição. Ontem teve entrevista do Rui Costa. Do Rui Costa, diretor de futebol, que ficou bem na defensiva sobre as questões das lesões, que são as principais questões, acho que, do São Paulo na temporada, uma delas. Teve possível volta ao Morumbi na última partida contra o Internacional, depois dos shows, depois de muita reclamação da parte da torcida. Mas o fato é que o São Paulo praticamente todo está voltado para 2026, só que ainda faltam partidas a jogar. A diferença do São Paulo e do Corinthians, o Corinthians pode cair, na verdade, 3 pontos. Se o Corinthians ganhar o jogo por alguma diferença de gol, ele ultrapassa o São Paulo. O São Paulo pode, daqui a pouco, se ele perder 2 jogos, ele está lá, vai ser o primeiro acima daquela turminha. Ele estacionou nos 45 pontos.